Nós da Escola é uma série que pretende discutir os principais nós, que é professores, pais e alunos, vivem no ambiente escolar, especialmente no contexto das escolas particulares. Eu me chamo Felipe Serpa, sou gestor escolar por 17 anos, pedagogo. Eu sou Igor Fernandes, há 18 anos dentro da profissão psicólogo escolar. Isso, e o tema de hoje é um tema bem recente, bem novo, que é o papel da psicologia escolar. E aí eu vejo que é um ponto da gente, qual é o nosso ponto de partida, né? Quais foram as experiências que a gente já teve com isso dentro da nossa escola. Ano passado foi o primeiro ano que nós abrimos um processo seletivo para a psicologia escolar e a gente sempre vendo as demandas, muitas delas acabavam recaindo no colo do orientador educacional, que é uma outra figura, né? Uma pessoa, um profissional importante dentro da escola também. No entanto, com uma identidade ainda em formação. Eu penso que, eu acho que essa foi a principal diferença que eu percebi do papel do orientador educacional para a psicologia. Embora a psicologia seja muito nova também dentro da escola, eu vejo que a psicologia já traz, por ter já uma longa experiência, né, uma história, enquanto profissão, né, é claro, isolado do contexto escolar, eu observo que muito disso veio junto, né, com o psicólogo escolar dentro do contexto, né, do ambiente que a gente tem. E aí, eu queria assim, indagar um pouco você, como é que você percebeu essa primeira experiência que você teve também, né, no ambiente escolar como psicólogo? Como é que foi a sua impressão e que funções você se apropriou com mais facilidade, né? Seria um pontapé inicial para a gente abrir o debate. Eu gosto muito de contar a história de como você me achou enquanto psicólogo escolar, né? A gente nós já somos amigos, né? E aí, em dado momento, numa dessas conversas, a gente tocando um violão, né? Inclusive, e aí você me faz essa proposta de assumir esse papel da psicologia escolar lá na escola. E eu acho isso muito engraçado e interessante ao mesmo tempo, que eu virei para você e falei, acho que você tá maluco. Já fez um diagnóstico ali na hora. E diagnóstico errado, né? Hoje se mostra errado, né? Porque eu talvez não seja essa pessoa, apesar de naquele momento, 16 anos e meio dentro da profissão, não tinha ainda estado dentro da escola. Já tinha visitado outras áreas da psicologia, a clínica principalmente, mas muito a psicologia social, né? Passei bastante tempo trabalhando nela, mas dentro da escola não. Mas topei o desafio e aí a história mostra que você até então tá certo, né? Eu gostei muito e foi algo que eu trouxe, né, muita coisa do meu saber da psicologia, e nisso reside algo interessante de marcar aqui, quando você fala a psicologia, ela está aí há mais tempo do que a orientação educacional, e aí, na verdade, se a gente comparar os contextos, não. Porque a psicologia escolar, ela está há menos tempo, pouquinho menos, mas menos tempo em atuação dentro das escolas, historicamente falando, do que a própria orientação educacional, né? Principalmente se a gente falar do panorama Brasil, que eu estou falando num contexto geral. Se a gente fizer o recorte Brasil, temos menos tempo ainda, né? Então, para mim era imprescindível, coisa que eu não abro mão até hoje, que eu não perdesse o contato com os alunos, né? Então, andar pelos corredores, encontrando-os, vejo educação física, recreios e tal, esse contato, eles saberem quem eu sou, eu não ser o cara a ser temido na hora que
for necessário ser acionado, razão pela qual, né, uma sala é algo que eu nunca quis ter, né, uma sala fica ali, eu não queria ser o cara que fica na salinha. Eu sou o cara, muito pelo contrário, eu sou o cara que os alunos falam, caramba, você está em todos os ambientes, eu estava lá embaixo, você estava lá, eu estou aqui em cima agora, você já está aqui de novo. Eu estou rodando, eu estou nesses espaços. Né? Então, para mim, era fazer uma psicologia escolar, não era fazer algo que eu fui buscar em algum compêndio, né, que eu fui tentar entender dentro de um artigo ou alguma coisa assim. Entendi. Né? Embora a gente tenha feito essa... Né, a gente começou falando meio que fazendo um paralelo, né? Eu acho que como a gente já começou fazendo um paralelo orientação educacional e psicologia, eu queria só pontuar um pouco mais isso e a gente entra de vez na psicologia. A orientação educacional é uma, vamos dizer assim, uma linha de especialização dentro da pedagogia e dentro das escolas. Algumas escolas têm orientador educacional, ou outros têm psicólogo, ou um tem os dois, às vezes tem os dois e às vezes... A maioria das vezes não tem nenhum. Muitas vezes não tem nenhum, né? Mas o orientador educacional, ele com essa formação pedagógica, ele cuida mais do aspecto comportamental dos alunos. Ele acaba sendo mais aquele orientador, quase sempre, de uma forma mais prática nas escolas, para onde o aluno que tem alguma dificuldade de comportamento ou algum aluno de inclusão acaba sendo direcionado, né, para um diálogo, para um aconselhamento. Tem algumas interseções com a função do psicólogo escolar, mas o que eu observo, e aí a gente já pode entrando um pouco mais nessa área da psicologia escolar, é que, embora o olhar mais intuitivo que a psicologia escolar tenha seja voltado para o aluno de inclusão, ela nunca vai ser somente isso. Não, jamais. Né? Nem pode. Não pode, mas na verdade é o que talvez algumas pessoas acabam fazendo essa associação. E aí, para a gente ampliar isso, e aí talvez ao longo desse bate-papo nosso, desse episódio, a gente tentar falar um pouco de cada coisa, por exemplo, nesse aspecto de inclusão, qual é o papel, quando a gente fala do aluno que tem uma dificuldade em relação ao bullying, por exemplo, ou de uma forma que ele está sendo, né, vítima ou não, ou ele está praticando. Um outro contexto possível, quando a gente pensa no aspecto da violência escolar hoje. Hoje a gente, né, vive no Brasil um pouco desse receio de como que a gente tem que lidar com os riscos de um ataque, né? Isso também é um outro aspecto que tem uma relação direta com programas socioemocionais que tem a ver com as soft skills, né? Então, quer dizer, está tudo meio implicado um com o outro, esses temas, mas a gente está dividindo aqui didaticamente para a gente tentar fazer, né, um apanhado de cada uma dessas frentes. E aí, se você, não sei por onde você gostaria de começar, mas seria legal... Eu vou começar pelo que a psicologia escolar não é. Perfeito. Né? A psicologia escolar não é uma extensão da clínica. Ou, dizendo de outra maneira, uma clínica dentro da escola. Sim. Né? Isso é muito interessante, é muito importante, melhor dizendo, de ser falado, porque não julgo, mas é muito comum ouvir de pais: nossa, que bom que essa escola tem psicólogo. Né? Eu já ouvi, inclusive, será que eu posso, então, tirá-lo da terapia? Eu já ouvi. E não vou julgar, sabe por quê? Porque é muito recente. Ainda não está muito bem claro qual é esse papel. E não tire ele da terapia. Né? Não tira ele da terapia porque estamos em papéis absolutamente diferentes, ainda que hajam interseções. Né? Então, não é clínica, eu não tenho uma salinha, eu não marco horário e dia fixo na semana para falar com ninguém, nem com famílias, nem com alunos muito menos, né? Que às vezes as coisas se dão na hora que dá para ser, né? Então, não é isso, né? Não é atendimento. isso. Mas é natural que as pessoas pensem, porque é o primeiro
quer dizer, é aquilo que eles têm de mais recente da profissão. A psicologia, né, sofre, e mais uma vez, por conta do modelo médico, por conta de ser muito recente. É uma profissão recente, né? Sim. Então, ela sofre muito da ideia de conserto. Tem alguma coisa errada com meu filho, ou tem alguma coisa errada com esse aluno, levando para o contexto escolar, então isso aí é para o psicólogo. Né? Então, a psicologia tem que consertar. Né? Ainda acontece demais na clínica e acontece na escola. E não é por aí. Né? A psicologia escolar, ela está ali para o melhor desenvolvimento escolar daquele aluno. Então, se há um problema emocional que possa estar travando seus processos. Então, mas aí vamos pensar assim, desculpa te interromper, de forma prática. Porque o pai vai falar assim, né, um responsável, ou vai falar, mas então peraí, então o que o psicólogo está fazendo aí na escola? E aí traz um pouco do que acontece de forma prática, assim, dia a dia, exemplo. Vamos lá. Tô com um problema em casa. Talvez seja um dos mais, né? Top one. No top 3 tá. Né? Tô com um problema em casa. Quero conversar um pouco. Quero conversar um pouco. Ou então você percebe, né, que a criança tá de outro jeito que não é o dela. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Você quer conversar sobre isso? Eu acho que o primeiro, porque parece simples, né? Mas esse movimento do aluno buscar já pressupõe um vínculo, né? Que não é uma coisa simples. Não é. Eu tenho alunos que vieram me procurar esse ano mais de um, e que disseram assim, eu tô desde o ano passado querendo falar com você, mas eu não conseguia chegar. Você vê. A gente conversava nos corredores, fala comigo e tal, mas falar o que ele queria falar, eu não vinha falar. Entendi. E aí esse vínculo era necessário. Aí, além desses exemplos de busca para pedir, né, para desabafar ou pedir alguma... Eu não sei, é bem... Você tem um levantamento de demandas também, que é muito claro, né? Então, por exemplo, vamos ao clássico, né? O bullying, né? Então, você levanta uma demanda e você vê, está começando a acontecer. Não pode. Então, além de você atuar no foco, que é o chamado apagar incêndio, né? A gente precisa atuar com ações preventivas. Perfeito. Ou seja, se está acontecendo aqui, pode ser que vá acontecer ali também. Todo mundo se relaciona, eles se falam, as coisas não ficam só dentro daquela sala. E aí cabe um parênteses importante, Igor, que dentro da escola, da nossa escola, a gente tem um programa socioemocional cujo professor é o psicólogo escolar. Sim. Então, quer dizer, do sexto ano à terceira série do médio, né? Então, isso traz um dado da realidade importante para entendimento desse contexto também da psicologia escolar, né? Porque talvez modifique bastante a relação, né, do psicólogo escolar com o aluno em função dessa... Isso traz uma proximidade, sem sombra de dúvida, da minha figura com eles, porque eu tô dentro de sala com eles, né, toda semana. É um tempo só. Sim, mas eu tô, né, tô ali dando uma atenção qualificada para eles, desenvolvendo um tema que, se eles vierem me procurar por fora, é sobre isso mesmo, é sobre o socioemocional, é sobre alguma relação, é sobre um sentimento, né? Então, isso faz essa aproximação. Mas, desculpa te interromper mais uma vez, mas isso também não poderia gerar um distanciamento em função do fato de você estar exercendo também o papel de professor? É uma pergunta um pouco assim subjetiva, é difícil da gente prever, mas raciocina, né? Porque você
como psicólogo escolar tem um papel e como professor tem outro. E nem sempre o seu papel de professor pode gerar essa aproximação que está gerando, né? Poderia gerar, cara, o Igor é... O professor um professor é ruim, chato, o psicólogo é legal. Ou o contrário, o professor é legal, mas como psicólogo é chato. Pois é, né? Pode, né? Não, ainda bem que eu consigo fazer com que não. Eu sempre tento fazer link, né? Principalmente quando vem falar no particular comigo, com coisas que estão acontecendo na realidade dele escolar. Sim. Né? Então isso aproxima aquela conversa do psicólogo, né? Quando eu falo conversa do psicólogo, eu quero que vocês entendam assim, não necessariamente dentro de uma sala e tal, às vezes é no corredor. Aliás, a maioria das vezes é no corredor, é pelo pátio, né, a gente senta num banquinho, ou às vezes é em pé mesmo e as coisas vão se resolvendo. E na maioria das vezes também, nunca é uma coisa formalizada. Vem cá, eu preciso falar com você. É uma coisa que a gente vai chegando, vai falando um bom dia e tal, e de repente você está falando alguma coisa. Claro, eu estou ali olhando em volta, vendo se... né, eu posso, se eu tenho espaço para isso, se eu preservo a pessoa na hora que falar aquilo, tá? Mas aí eu tento fazer esses links, né, para que, quer dizer, para que eu não crie esse distanciamento todo e que eu possa me aproveitar desse material. Afinal de contas, dentro de sala de aula, eu tenho muito material. Daí reside, inclusive, a resposta de uma outra dúvida, que aí dentro da escola muita gente acaba gostando de mim, né? Assim, e aí fala assim, eu não poderia ir fazer terapia contigo, não? Eu falo, não. Não, né? E explica, por que não? Não posso, porque isso eticamente seria, né, horrível, inviável, né? Então, a primeira coisa que a gente falou foi, a psicologia escolar não é clínica. Inclusive, o nosso Conselho Federal veta essa possibilidade. É proibido que o psicólogo escolar faça clínica lá dentro. E também não podemos atender, né, alunos, ou seja... Por conta de um conflito de interesses. Por conta, né? de um conflito de interesses. Mas tem mais coisa, Felipe. Eu diria o seguinte. Quando alguém chega na clínica, eu trabalho com aquele relato. Eu trabalho com uma narrativa. Essa narrativa é importante para mim, tá? Essa narrativa, ela não é uma narrativa que a todo momento eu precise saber qual é a verdade. Será que ela tá... Eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu não sou nada. Eu trabalho com aquela narrativa. E se dias à frente aquela narrativa for modificada, for desmentida e tal... Tudo isso não é trabalho perdido, isso é material de trabalho. Tá? Dentro da escola, eu trabalho com a narrativa do aluno, com a narrativa dos professores sobre o aluno, com a narrativa dos colegas sobre o aluno, ou seja, sua percepção, a minha percepção além, né? Quando não estou com ele para além, ou seja, eu tenho uma enxurrada de narrativas. Isso compromete o processo terapêutico. Compromete totalmente, né? Entendi. Sem contar no que eu falei do conflito de interesse, que envolve essa isenção também profissional. Claro. Né? Para não cair nesse lugar de alguém que está captando clientes. Sim, né? sim. Isso também é um outro ponto importante que é facilmente compreendido também quando a gente explica, né? Tem muita lógica. Exato. E aí, você estava falando, né, do primeiro, as demandas mais importantes são relacionadas às demandas emocionais que os alunos trazem para você. A segunda, mais voltada para uma prevenção também do bullying, etc., que a gente estava citando, tem muito a ver também com esse tempo que você tem com os alunos, né, no dia a dia do programa socioemocional. E como que você enxerga, por exemplo, se a gente pensa esse desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais? Então, isso aqui é interessante, né? Quando a gente vai explicar, né, para os familiares qual a importância, né, de ter essa matéria ali e tal, e aí a gente fala, quer dizer, no teu dia a dia, você atua
ou deveria atuar certas habilidades, né, que são importantes para qualquer coisa. Desde a hora que você vai para o trabalho, desde a hora que você está com os amigos no seu happy hour, né? Então, vamos falar de algumas. Comunicação, né? Saber se comunicar, ser proativo, colaboração, você trabalha em equipe, ter etc. empatia, né? Ter empatia. Então, pensamento crítico, etc, etc. Sim. Tudo isso é muito importante na tua vida. Cada vez mais o mercado de trabalho está pedindo isso, e aí o mercado de trabalho que está chamando isso de soft skills, que de fato é soft skills, ok, mas esquece o mercado de trabalho. O quanto isso não é importante para você manter relações saudáveis, né? Hoje em dia mora-se cada vez mais nos centros urbanos em condomínios, então você tem que lidar com vizinhos, você tem que lidar com, né, a família, né, que é o núcleo social por excelência, né, que está aí. Eu sintetizaria isso como conflitos, né? Como não gerar conflitos, mas em primeiro lugar conflito consigo mesmo. Que eu acho que é a grande principal vantagem de qualquer ser humano, que é a capacidade de gerenciar os seus próprios conflitos. Sim. E naturalmente, né, na relação com outros também vai ser exercitado. Né? Eu dizia para você hoje ainda, né, que eu falei assim, acho que o meu sonho, né, não é que resolver o problema dos alunos, porque isso eu não vou resolver. Meu sonho é que eles possam saber gerenciar melhor os seus problemas, né? Que eles possam entender melhor que eles têm espaço para isso, que eles enxerguem melhor a si mesmos, que eles consigam entender que os problemas fazem parte da vida, eles estão aí, né? Mas em vez do desespero, eu possa me dar 2, 3 segundos, respirar e falar, não, calma aí. Sim. Será que eu já passei isso antes? Não passei, é novo, mas calma, a gente... E essas habilidades emocionais, embora fique muito mais fácil da gente dar sentido quando a gente fala de mercado de trabalho, mas essas habilidades são exercitadas todos os dias. Todo né? dia. Quando a gente tem um aluno que tem dificuldade de lidar com uma regra, ou um conflito entre 2 colegas, ou a dificuldade de relacionamento com os pais em casa em função de algum aspecto. Então, eventualmente com o professor, eu vejo que a escola, a gente já passou algum tempo falando assim, para o futuro, né? Estamos formando, mas não é. E é isso que a gente hoje já cai a nossa ficha, né? Nós estamos desenvolvendo jovens para o hoje, para o momento. Quais são as habilidades emocionais que esses jovens precisam ter para lidar com as demandas que eles têm hoje, socialmente, no seu né, círculo de amizade, familiar, enfim, academicamente, com as pressões e as demandas que o espaço escolar, né, demanda sobre eles. Então, quer dizer, nesse aspecto, se a gente pensa do ponto de vista da saúde mental, né, é uma demanda de agora, né? A gente diz que a escola prepara para a vida, mas a vida é agora, ela está acontecendo. Exato. Ela não vai passar a acontecer, né? E sim, você sabe que embora, né, a gente esteja falando aqui de um exemplo de sucesso, os alunos, pelo menos até agora, gostam, acham legal e tal, mas também tem alunos que me trazem questões muito, muito interessantes que vêm um pouco do ainda não ter percebido, né, isso. Uma vez eu estava em sala de aula, uma aluna falou assim, mas professor, eu te adoro, e realmente a gente tem um relacionamento ótimo. Mas ela fala assim, por que eu tenho que ter 50 minutos dessa aula e tal? Tinha que ter mais de matemática, porque é o que vai me ser cobrado no Enem, ou de física, ou de não sei o quê. Então ela estava requerendo, na verdade ela estava desabafando, né? Porque ela precisa de uma nota. Nota essa que, se ela tivesse, segundo ela, 50 minutos a mais do tempo daquela matéria, ela estaria melhor. E talvez a matéria que eu tenho para entregar a ela não vê aquele valor ali naquele momento. E aí a gente vem conversando sobre isso, né? Quer dizer, o próprio
poder ouvi-la, refletir sobre o que ela está me dizendo, retornar para ela de uma outra maneira, fazê-la pensar, etc., já estava ali em curso a importância dela ter aquilo. E aquele espaço estava sendo criado, né? E sustentado por nós dois. Sim. Né? Mas ela ainda não tinha... Não tinha caído a ficha. Não, né? tinha caído a ficha. Legal. E se a gente pensar então, Igor, assim, a gente viveu, como eu citei há pouco como exemplo, esse contexto das escolas, com o ataque que nós tivemos, né? Nos Estados Unidos é uma frequente, né? Uma situação bem recorrente. No Brasil, o nosso receio era se tornar, né? Virar também um pouco desse padrão, e aí a gente viveu um momento em meses anteriores de comoção nacional em função da preocupação, das ameaças. E aí nós tivemos nessas reuniões, em algumas reuniões de pais, essa colocação do caramba, precisamos armar, precisamos ver como é que a gente vai fazer mais um segurança. E o nosso posicionamento enquanto escola foi, gente, se a gente precisar contratar mais alguém, que seja mais um psicólogo escolar, né? Que seja mais uma pessoa que cuide da saúde mental dos jovens. Então isso vem demonstrando a importância desse, e eu acho que, óbvio, isso sempre teve essa importância grande, mas eu acho que a gente está começando a enxergar mais, com mais clareza, em função das demandas de saúde mental que tem acometido muitos jovens já, né, desde depressão, ansiedade, pânico. A gente já vê relatos hoje muito mais... Burnout, que aliás você quer fazer eu queria fazer uma errata, gente. No nosso primeiro episódio, eu disse que o burnout não era uma doença, ele era uma condição. E era mesmo, mas agora ele evoluiu ao patamar de doença. Nós temos a classificação internacional de doenças, que é o CID, né? E isso não é feito todo ano, isso passa tempos em tempos. Então nós vínhamos com o CID-10 durante muitos anos, onde não era. Virou para o CID-11 e agora o burnout está classificado como doença ocupacional. Tá? Então, só esse errado. Não muda nada do que a gente falou. Que burnout é aquela estafa, né? É uma estafa. Isso, que prejudica física. O físico e emocional da pessoa. E aí, hoje em dia, com todas essas demandas, né, o papel da psicologia escolar tem se mostrado cada dia mais relevante. E aí, dentro desse contexto de ataques, de riscos e ameaças às escolas, como que você enxerga assim, esse papel da psicologia escolar? Ele é fundamental e é importante a gente dizer que tudo que a gente... todos os caminhos que a gente resolveu trilhar, eles foram caminhos estudados. Nós fomos atrás de estudos, né? Ou seja, o que está acontecendo? Se tem um país onde isso acontece há mais tempo, é um país desenvolvido, é um país que propicia estudos, ciência, etc., não devem estar parados. O que eles estão fazendo? Já fazem muitos anos que isso acontece por lá. Então, eu fui atrás disso, né? Até porque isso tudo veio muito à superfície no momento do ataque nacional nosso aqui, né? E o que foi visto é que todas as iniciativas para que fosse mais segurança, mais armamento, catraca eletrônica, detector de metais, enfim, transformar a escola quase que num aeroporto, né? Em todas as escolas onde isso era aplicado lá, isso fazia com que não diminuía a violência, inclusive em algumas delas aumentou a violência. E nas escolas onde a violência havia sido diminuída, foram justamente onde o socioemocional das crianças vinham sendo trabalhado ou passaram a ser trabalhados. Olha que importância, né? Da gente, quer dizer, eu estou num mundo cada vez mais conectado, onde as informações são cada vez mais volumosas. A gente sabe como adulto quanto é difícil lidar com tudo isso. Imagina esse jovem lidando, então, com todo esse volume de informação. Então já é difícil, aí eu vou falar de adolescência agora, que é o segmento que eu pego, já é difícil. Ser adolescente já é uma fase complicada da vida. Você imagina com esse tanto de informação em cima, tendo que ali criar habilidades sociais, porque é nesse momento da vida que você elabora um monte delas mesmo, né? Então, assim, um ambiente que, se você tem facilitadores,
Nossa, me parece um cenário sensacional. Sim. Né? Um cenário interessante. Sim, mais psicólogos, mais agentes que estejam ali em prol desse tipo de atuação dentro da escola. De uma abordagem conciliatória, de uma abordagem de acolhimento. De uma abordagem de acolhimento, né? Porque, em verdade, quando a gente pensa nesse contexto de ameaça, o que a gente precisa entender é que a escola jamais estará pronta para uma resposta do ponto de vista estrutural, né? de resposta operacional. Uhum. Mas o que a gente tem que pensar é que a prevenção é o mais importante, e a prevenção passa justamente pelo papel do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, da escuta ativa, né? Que é também um dos pontos. Que é ela mesma que vai levantar as demandas daquela escola. Sim, sim. Do teu território. Exato. E aí, Igor, eu acho que talvez o último, não sei se vai ser o último, mas eu acho que um dos pontos importantes que a gente poderia pensar aí é a questão da inclusão. Ou seja, alunos que já trazem por si só ou um diagnóstico fechado, ou uma hipótese diagnóstica, e que como é o olhar, e como divide esse olhar da psicologia escolar e do pedagogo, né? A gente teve algumas conversas sobre isso, né, ao longo do ano, como a gente cuida desse aluno que já traz uma necessidade especial de aprendizado ou, enfim, uma necessidade especial de tratamento, né, de vínculo com ele. Como que você visualizou essa experiência sua dentro desse campo de acolhimento? Você sabe que essa experiência, Felipe, ela me chama mais a atenção. Deixa eu colocar isso de uma maneira correta, né? É porque, assim, a gente tem laudos e laudos. Para alguns, nem tanta estigma. Para outros, né, você tem um estigma maior. Eu já tive, por exemplo... Vamos para exemplos sem citar nomes e maiores dados, mas vai ficar bastante claro. Eu já tive uma sala onde eu tinha que trabalhar muito mais a turma do que o aluno no que tange a essa necessidade dele, né? Porque por uma rusga pessoal entre alguns alunos e dentre os quais estava alguém que tinha um laudo, né? Os alunos me diziam: mas professor, ele precisa de uma mediadora. Ele precisa, porque ele tem o diagnóstico X. E aí aquilo eu falei: não, peraí, calma aí. Né? Então, no caso ali, tinha uma questão de relacionamento interpessoal, que poderia ser com qualquer pessoa. Aliás, entre eles, né, haviam outros relacionamentos que não eram ajustáveis, mas ao falar de alguém que sabidamente tinha laudo, era mais fácil dizer que a culpa era do laudo, né? Da doença, do transtorno, do que seja. Eu falei assim: não, sabe qual é o papel da mediadora? O papel da mediadora é ser uma facilitadora dele nos processos pedagógicos dele, né? Mas ele não tem problema nenhum com isso. Vocês querem uma mediadora ou vocês querem uma camisa de força? Né? Então, assim, e aí começamos a conversar sobre isso, tivemos uma conversa um pouco mais extensa e foi muito interessante, porque isso conscientizou-os, não todos e não de uma única vez, mas isso os conscientizou do como poderiam estar sendo preconceituosos, como algumas habilidades socioemocionais precisariam ser melhor desenvolvidas, né, para lidar com aquilo, etc. O papel da psicologia escolar com o aluno de inclusão é praticamente o mesmo com qualquer aluno,
né? Ou seja, só que observando as especificidades dele. Observando as especificidades dele. Mais uma vez, é um dos lugares onde se cai mais numa pegadinha, né, de o psicólogo escolar conserta. Não conserta. Não, mas vai se fazer o plano educacional e individual desse aluno, que ele não vai fazer a mesma prova, ou vai ter um enunciado diferente, ou ele precisa de alguém que leia o enunciado para ele, etc, etc. Enfim, vai se ver ali, de acordo com as características daquele aluno, o que vai ser feito pedagogicamente para avaliá-lo, para instruí-lo, etc. E talvez aí resida essa principal diferença, né? Isso, do papel do pedagogo e do psicólogo, né? O pedagogo acaba cuidando muito mais da adaptação curricular que aquele aluno precisa para aprender, e o psicólogo cuidando mais dos aspectos emocionais. O psicólogo entra ali e fala, se a gente for por esse caminho aqui, vai dar certo, porque essa síndrome, esse transtorno, beleza, não vai ter problema, ou não, calma aí, isso aqui é bem interessante, mas para esse transtorno não vai funcionar por causa disso e disso. Que tal a gente tentar por esse caminho? E aí vai se trocando essa bola, né, para fazer com que isso possa funcionar. E você citou nessa colocação sua o papel da mediação, né, do mediador ou da mediadora, que é uma das funções que hoje existem dentro da escola, que é uma função nova também, e que muitos pais, muitas famílias já trazem essa demanda. Famílias, claro, de crianças que são de inclusão, que são portadoras de necessidades especiais. E é um ponto que eu não queria deixar passar batido, porque tem um papel muito importante em muitos casos, mas como é um aspecto legal, a gente às vezes já recebeu famílias dizendo assim, não, eu exijo a mediação. Só que na prática não havia essa necessidade, e que a mediação ali viria muito mais para diminuir a autonomia de um aluno que já podia andar sozinho do que necessariamente ajudar. Então eu queria deixar essa reflexão também, porque a gente já teve casos assim em que a gente teve que fazer todo um trabalho de orientação ao responsável para explicar, olha, nesse caso aqui, não é que a gente está se negando, e aí a gente tentar explicar todo o caso. Sim. Assim como a gente já teve o contrário, pais que falaram assim, não, eu não quero que meu filho tenha nenhum suporte, porque eu não quero colocá-lo numa posição de vitimização, ele tem condições e é isso, eu não quero passar a mão na cabeça dele, porque a vida não passa a mão na cabeça. E a gente fazer um trabalho contrário, do tipo, não, mas espera aí, vamos analisar com calma, não é exatamente isso. Aí a gente faz aquela analogia do óculos, né? Quando a gente coloca um óculos para uma criança, para uma pessoa, a gente está igualando as condições dela, né? E aí explicar que muitas vezes a mediação para o aluno de inclusão é como um óculos para um aluno que tem uma dificuldade de visão, né? Que vai ajudá-lo no processo e igualar os demais. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é: confie no profissional da educação, né? No profissional que está cuidando da escola, porque se trata disso, ele está ali todos os dias, ele tem o olhar da necessidade e consegue estabelecer com mais clareza quais são as estratégias que vão ser mais adequadas para aquele contexto. Além de estar ali todo dia, ele estudou e continua estudando para isso, né? Fazendo suas atualizações, né? É importante confiar nesse profissional. E aí, bom que tem um psicólogo dentro da escola para também ajudar nesse processo, e melhor ainda quando esse aluno é acompanhado por uma equipe terapêutica ou por um profissional, né, um outro psicólogo fora da escola, com essa ponte, essa comunicação direta com a escola, porque aí se complementam os olhares, né, sobre aquele aluno. Então, essa parceria psicólogo e escola também tem uma função importante, e você muitas vezes cuida disso, né? Sim, com certeza. Ter essas reuniões, ter e nisso reside algo, né? A gente está falando aqui do psicólogo escolar sempre em relação aos alunos, mas outro fator determinante que diferencia o psicólogo escolar do orientador escolar, educacional, é exatamente o fato do psicólogo escolar ele tá ali para a comunidade escolar inteira. Né? Ou seja, os colaboradores, né? A equipe de gestão e tal, manter aquele clima
esse olhar de cuidado, um olhar né? de cuidado para com a instituição como um todo, né? Então é muito importante você manter essa proximidade. Sim. Né? Tá ali, não transformar esses momentos em momentos, sempre momentos formais. Porque na escola as coisas não têm sempre hora para acontecer. Quase sempre não tem hora. Quase sempre não tem hora para acontecer. Eu queria só lembrar que desde 2019, né, nós temos uma lei que é a Lei 13.935, que obriga todas as escolas da rede pública de ensino, né, básico, a contratar psicólogos e assistentes sociais. Apesar desse não ser, né, o nosso caso, mas eu acredito que quem nos assiste, quem nos ouve, não é só o pessoal da escola particular, né? Por que nós não temos ainda a figura do psicólogo, e está aqui extensível ao assistente social também, em todas as escolas? Eu acho que ajudaria a construir uma realidade educacional escolar muito diferente, né, se essa lei estivesse sendo cumprida. Se estivesse sendo cumprida. Né? Pois é, Igor, foi um primeiro, né, foi um start aí do tema, um tema que eu acho que aguça a curiosidade de muita gente em função de ser um tema recente, muita gente conhecendo e tendo contato pela primeira vez com o profissional da psicologia dentro da escola. A gente espera que tenha conseguido, né, trazer algumas... Tem muita coisa que eu tenho certeza que eu não falei, que eu tinha para falar. As histórias vão se acumulando, elas são ótimas. Então, por isso, fica mais do que importante você deixar o teu comentário aí. Diz pra gente qual a tua dúvida, qual a tua curiosidade, qual a tua sugestão. Enfim, a gente quer saber o que você pensa, a gente quer ler, ouvir. Enfim, manda teu comentário pra gente. Deixa aquele like, né? Claro. Agora aquele momento, né? Que a gente tá super importante, né? Se inscreve no canal, aperta o sininho aí para não deixar de ser notificado sempre que tiver um episódio novo do Nós da Escola online. Que, aliás, a gente não pode deixar de falar que a gente tem uma logo maravilhosa. Vocês estão mostrando aqui? Olha, a gente inaugurou a nossa logo hoje, então. É isso aí. E nosso próximo episódio é de um assunto que também tem muita relação com isso, que a gente falou agora, do papel da psicologia, que é como as escolas ficam hoje dentro de um contexto de monitoramento por câmeras de vigilância. Qual é o impacto disso nas escolas? É tema para o nosso próximo episódio. Vamos lá. Até a próxima, gente. Até.